Você acordou hoje com o coração cheio de perguntas silenciosas, como se algo dentro de você clamasse por sentido, por direção, por uma palavra que faça mais do que tocar, que transforme. Talvez você já tenha ouvido tantas mensagens, assistido a tantos cultos, lido versículos em redes sociais, mas sente que nada ficou, nada mudou profundamente. E é justamente aí que Jesus quer te alcançar hoje, porque não basta ouvir, é preciso deixar a palavra entrar e fazer morada. Entrar e encontrar espaço, porque o que Deus quer plantar em você não é algo momentâneo, é algo eterno. Jesus contou uma história que à primeira vista parece simples. Um semeador, um campo, sementes. Mas por trás desse cenário rural havia um retrato do nosso coração. Sim, do seu coração. Ele falou de 4 solos, 4 formas de receber a semente da palavra. E não se trata apenas de quem ouve uma pregação no domingo, mas de como essa palavra age no dia seguinte. Na segunda-feira comum, na quarta-feira difícil, no sábado solitário. Há corações que se tornaram caminhos endurecidos, tão pisoteados pela vida, pelas decepções, pela pressa, que quando Deus fala, a palavra mal encontra espaço, e logo o inimigo vem e rouba. Sim, rouba, como um ladrão que espera sua distração. E há também o solo pedregoso, onde tudo brota rápido, cheio de emoção, lágrimas nos olhos, mãos levantadas. Mas quando o calor da vida chega, seca, porque não tem raiz. Porque fé sem profundidade não resiste ao fogo da tribulação. Enquanto você ouve, ore também em silêncio, mesmo que seja com lágrimas. Mas ainda há outro perigo, o solo espinhoso. É aquele coração que até acolhe a palavra, mas está tão cheio de preocupações, de correria, de ambições, de desejos que competem com Deus, que a palavra sufoca. Ela tenta crescer, mas os espinhos são mais rápidos. E aí vem a pergunta: qual solo é o seu coração hoje? Você é solo que endureceu com o tempo? Solo raso, com fé frágil? Solo sufocado por 1000 coisas ao redor? Repita comigo: Senhor, quebra o chão duro do meu coração e planta em mim o que vem do teu céu. Existe algo poderoso em alguém que decide ser solo bom. Não é sobre perfeição, não é sobre ter todas as respostas, é sobre disposição. Um coração disposto a ser moldado, trabalhado, preparado, como a terra antes da colheita. E Jesus deixou claro: o solo bom é aquele que ouve a palavra, compreende e a vive. Não apenas guarda no ouvido, mas no coração. Não apenas sente no culto, mas pratica na vida. Esse solo não é fruto do acaso. Ele é cultivado. Ele é resultado de rendição diária. Você já percebeu como a terra boa é, antes de tudo, terra quebrada? É preciso arar. É preciso romper a superfície. E isso dói, porque Deus vai mexer onde escondemos mágoas, traumas, medos e autossuficiência. Mas é nesse quebrantamento que nasce a profundidade. Só quando a superfície é rompida, a raiz pode crescer. E só quando a raiz cresce, o fruto aparece. Enquanto você escuta essa oração, imagine seu coração sendo arado pelas mãos de Deus, não para te ferir, mas para te preparar. A palavra precisa mais do que emoção para frutificar. Ela precisa de espaço, de solo limpo, de profundidade. Ela precisa de tempo. Sim, tempo. E em um mundo onde tudo é urgente, Deus trabalha em outro ritmo. Porque Ele não quer apenas te tocar, Ele quer te transformar. E transformação leva tempo. Crescimento leva tempo. Mas o fruto que nasce desse processo é eterno. Agora diga o nome da pessoa que você ama e que precisa de proteção. E peça a Deus que essa palavra também alcance o coração dela. Jesus disse que o solo bom produz frutos em proporções que vão além da lógica, 30, 60, até 100 por 1. Isso significa que quando você acolhe a palavra de verdade, sua vida começa a influenciar outras vidas. Sua transformação toca pessoas que você nem imagina. Sua fé silenciosa vira testemunho. Sua perseverança vira inspiração. Sua intimidade com Deus começa a espalhar perfume de esperança ao redor. Todo solo que promete fruto atrai atenção, inclusive de quem quer destruir a colheita. Jesus nos alertou:
Há 3 forças que se levantam sempre que a palavra é plantada. E se você não estiver vigilante, elas vêm silenciosas, como sombras ao entardecer. O primeiro inimigo é o próprio inimigo das nossas almas. Satanás não precisa te derrubar com escândalo. Basta que ele roube a semente antes que ela brote. Ele vem com mentiras sussurradas, com distrações disfarçadas, com pressa que impede a meditação. Ele rouba sua atenção. E onde não há atenção, não há retenção. Onde não há retenção, não há transformação. Enquanto você ouve isso, feche os olhos e declare em voz baixa: Senhor, guarda a semente que o Senhor plantou em mim. O segundo inimigo é a superficialidade. É aquela fé de superfície que se emociona no culto, mas não resiste ao deserto. Quando vêm as críticas, as dores, os dias escuros, a raiz rasa não sustenta. A planta murcha, a alma se cansa, a pessoa recua. Por isso, Jesus nos chama para cavar fundo, para ir além do sentimento e construir sobre a rocha. A fé que sobrevive à tempestade não é a que grita mais alto, é a que permanece mesmo em silêncio. Visualize agora uma luz dourada descendo sobre você e sua família. É Deus te fortalecendo para resistir nos dias maus. O terceiro inimigo é mais sutil. São os espinhos da vida, coisas comuns mas perigosas, preocupações excessivas, desejos incontroláveis, o fascínio pelo dinheiro, o medo constante do futuro, a comparação com os outros. Tudo isso ocupa espaço. Vai tomando o coração, sufocando a palavra. E quando menos se espera, a planta para de crescer e o fruto nunca aparece. Por isso, precisamos cuidar do solo todos os dias, remover espinhos, silenciar vozes, desapegar do que ocupa, mas não edifica. Repita comigo: nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar, nem as visíveis, nem as invisíveis. Vamos aprender como cultivar raízes profundas que resistem ao tempo, às crises e às tentações. Raízes que seguram sua fé mesmo nos dias de tempestade. A beleza de uma árvore não está apenas no que se vê acima da terra. O segredo está debaixo dela, nas raízes silenciosas, escondidas, firmes. E assim também é a vida espiritual. Não são os aplausos, as postagens, os momentos de fervor que sustentam a fé. São as raízes. É o que ninguém vê. É o tempo que você passa sozinho com Deus. É o silêncio onde só Ele te escuta. É o quarto secreto. É a leitura constante da palavra. É a oração sincera, quando as palavras não vêm. A raiz é o que garante que sua fé continue de pé, quando tudo ao redor está desmoronando. Você sente que sua fé tem balançado? Talvez o que esteja faltando não seja força, mas profundidade. Em Mateus 13, Jesus descreve o solo rochoso como aquele onde a semente até brota rápido, mas não consegue criar raiz. A fé começa com entusiasmo, mas logo se esgota, porque não há espaço para crescer, não há profundidade. E quando o sol do sofrimento vem, a planta morre. E sabe o que isso revela? Que o crescimento visível nunca é mais importante que o enraizamento invisível. Deus se importa mais com seu ser do que com seu fazer. Ele quer formar em você uma fé que resiste, que suporta, que sustenta. Fale em voz baixa: Senhor, aprofunda minha fé, mesmo que isso me custe o conforto. Raízes se formam com prática. Meditar na palavra, refletir, voltar ao mesmo versículo várias vezes, deixar o Espírito Santo explicar, não pular as perguntas difíceis, não fugir dos confrontos espirituais, porque quanto mais você desce com Deus, mais firme você fica diante dos homens. E quanto mais raízes você tem, menos o vento te derruba. Pode até balançar, mas não cai. Pode até chorar, mas continua. Pode até não entender, mas permanece. Enquanto você escuta essa oração, pense nos momentos em que sua fé foi testada e perceba que você ainda está aqui, ainda de pé, porque havia alguma raiz. E mais, raízes verdadeiras buscam a água da vida. Elas se estendem, atravessam a terra seca, rompem pedras para encontrar a fonte. E essa fonte é Jesus. É por isso que orar não pode ser obrigação, tem que ser respiração.
Ler a Bíblia não pode ser peso, tem que ser prazer, porque é isso que nutre, é isso que fortalece, é isso que mantém vivo. Você já tentou cultivar algo num jardim esquecido, cheio de ervas daninhas, raízes velhas e espinhos escondidos? O solo até pode ser fértil, mas enquanto os espinhos estiverem ali, nada cresce com plenitude. E Jesus nos alerta com clareza. Há corações onde a semente até cai, mas os espinhos crescem mais rápido. Eles sufocam, eles disputam espaço, eles se entrelaçam com a promessa até que a promessa pareça fraca, pequena, quase sem vida. E quais são esses espinhos? Eles têm nome, eles têm forma, eles caminham com a gente todos os dias. Espinhos são as preocupações que nunca param, é aquele medo constante de que algo vai dar errado, a ansiedade silenciosa que rouba o sono, é a voz da comparação que diz que você está ficando para trás. São os compromissos sem propósito que enchem sua agenda, mas esvaziam sua alma. E tudo isso consome espaço. Espaço que era para ser de Deus. Espaço que a palavra precisa para crescer. Enquanto você ouve, peça ao Espírito Santo que te mostre os espinhos que estão escondidos no seu coração. Há também espinhos mais sutis. O apego ao dinheiro, o desejo de controle, a necessidade constante de aprovação, a distração com o mundo, as redes sociais que tomam horas, as conversas vazias, a rotina sem oração. Tudo isso se mistura com o solo e, se não for arrancado, vai impedir o crescimento, vai asfixiar a promessa. E o mais perigoso, espinhos não crescem de uma vez, eles vêm devagar, disfarçados. E quando você percebe, a planta está morrendo. Repita comigo: Senhor, arranca de mim todo espinho que compete com a tua presença. E aqui está a verdade. Não basta plantar a palavra. É preciso cuidar do solo todos os dias. Remover, podar, vigiar. Isso exige vigilância espiritual. E essa vigilância não é com medo, é com amor. É dizer: Jesus, nada é mais importante que teu lugar no meu coração. Se algo estiver ocupando o espaço que é teu, arranca, porque só cresce o que tem espaço. Só frutifica o que tem luz. E os espinhos fazem sombra onde deveria haver sol. Enquanto você ouve isso, visualize seu coração como um jardim e veja Jesus caminhando entre as plantas, arrancando com ternura cada raiz errada, cada folha seca, cada espinho escondido. Quantas vezes você já pensou: Deus, por que o Senhor está tão quieto? Há momentos em que oramos com toda a alma, lemos a palavra, tentamos manter a fé viva, mas o céu parece fechado. As respostas não vêm, as emoções esfriam, as certezas balançam. E nesses instantes, o inimigo sussurra mentiras. Você está sozinho. Nada está acontecendo. Deus se esqueceu de você. Mas hoje, o Espírito Santo te lembra. O silêncio de Deus nunca é sinal de abandono. Muitas vezes, é sinal de que Ele está trabalhando no subterrâneo da sua alma. Deus não trabalha só na superfície. Ele é um Deus de raízes. Ele age no invisível. Enquanto você acha que nada está mudando, Ele está reestruturando suas bases. Ele está fortalecendo sua fé. Ele está arrancando o que não serve. Está preparando o solo para uma colheita que ainda não se vê, mas que já está sendo formada. Sim, o silêncio de Deus é o barulho das raízes crescendo. Enquanto você escuta essa oração, lembre-se de quantas vezes você achou que ia desmoronar, e mesmo sem entender, você continuou de pé. Isso é raiz. Há um tempo em que a semente morre para fora, mas nasce para dentro. Ela deixa de ser visível para começar a ser essencial. E esse processo dói, porque você não vê aplausos, não vê resultados. Parece estagnação, mas é maturidade sendo construída. Deus está te ensinando a depender dele e não dos sinais, a confiar na palavra e não nas emoções, a crer mesmo quando não sente, a amar mesmo quando não entende. Fale em voz baixa: Senhor, mesmo em silêncio, eu escolho confiar em Ti. E aqui está a verdade mais libertadora. A fé que se sustenta no silêncio é a fé que Deus mais honra, porque não se baseia em milagres nem em sentimentos.
se baseia em quem Deus é. Ele continua sendo bom, mesmo quando tudo parece escuro. Ele continua sendo fiel mesmo quando o tempo parece parado. E Ele continua sendo Pai, mesmo quando não ouvimos sua voz. Visualize agora o seu coração como uma terra silenciosa, mas viva. Deus está ali, arando, nutrindo, formando raízes que vão te sustentar em todas as estações. Você já segurou uma semente nas mãos? Ela parece pequena, frágil, quase insignificante. Mas dentro dela, há vida. Há uma árvore inteira escondida. Há sombra, há frutos, há raízes, há madeira forte. Tudo isso compactado em algo que cabe entre 2 dedos. E assim é a palavra de Deus. Parece simples, mas carrega um universo inteiro de transformação. Às vezes, você lê um versículo e não sente nada. Parece seco, comum, mas essa semente, quando cai em solo preparado, começa um processo invisível de renascimento. Primeiro na mente, depois nas emoções, depois nas atitudes e, por fim, nos frutos que tocam outras vidas. Você pode até não perceber agora, mas a palavra que entrou hoje em você já começou a se mover. Ela não precisa de aplausos, ela precisa de espaço, ela precisa de tempo. Em Isaías 55:11, Deus declara que sua palavra não volta vazia. Ou seja, se Ele falou, vai acontecer. Mesmo que demore, mesmo que pareça impossível, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. A semente tem um destino, e se o solo não rejeita, ela vai cumprir seu propósito. Mas aqui está o segredo. A semente não cresce sob pressão. Ela cresce em rendição. Quando você para de tentar controlar, entender, forçar. Quando você simplesmente diz, Senhor, faz do teu jeito, no teu tempo. É aí que o milagre começa. Enquanto você ouve, entregue agora a Deus aquela área da sua vida onde você sente que nada floresce. Imagine colocando essa parte do seu coração nas mãos dele como um terreno fértil. A palavra não depende das circunstâncias externas. Ela rompe o concreto da incredulidade. Ela fura camadas de dor acumulada. Ela encontra rachaduras por onde infiltrar graça. E quando menos se espera, algo brota. Uma nova esperança, uma direção clara, um desejo renovado de orar, um recomeço. Porque a palavra é viva. Ela é como água subterrânea. Mesmo que a terra esteja seca por fora, se houver uma raiz que toca essa fonte, a vida volta. Repita comigo. Senhor, mesmo que tudo pareça pequeno, eu creio no teu poder escondido nas sementes. E não subestime o que Deus pode fazer com uma única palavra que você decide crer de verdade. Às vezes, não é o quanto você lê, mas o quanto você deixa crescer. Uma única semente com espaço e fé pode mudar uma geração, pode restaurar uma família, pode sarar um coração ferido há anos, pode reacender ministérios, pode transformar você. Imagine que alguém te entregasse hoje uma joia raríssima, algo que vale mais que qualquer riqueza do mundo. Você deixaria jogada num canto? Claro que não. Você protegeria, cuidaria com zelo. E é exatamente assim que a palavra de Deus deve ser tratada, como um tesouro celestial confiado ao seu coração. Mas muitos, mesmo crendo, acabam permitindo que essa joia fique exposta, vulnerável, esquecida. E é nesse esquecimento que os ventos da dúvida sopram. É aí que as vozes da incredulidade tentam se instalar. Mas hoje, Deus está te chamando para guardar a semente, para proteger sua fé como quem protege a última chama no meio da escuridão. A dúvida vem sorrateira, disfarçada de lógica, de realidade, de experiências passadas. Mas toda vez que ela tenta entrar, você tem uma escolha: alimentar a semente ou questioná-la. E a palavra só cresce onde há espaço de fé. Não fé perfeita, mas fé perseverante. Fé que diz, eu não entendo tudo, mas confio em quem falou. Porque a raiz da fé está mais em quem Deus é do que no que Ele faz. A fé não se apoia na expectativa, mas na identidade de um Deus que não muda. Enquanto você escuta, ore em silêncio. Senhor, me ensina a proteger o que o Senhor já plantou em mim. Em Provérbios 4:23 está escrito, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração
é o solo. E o coração precisa de vigilância. Isso significa limitar o que entra, significa selecionar os pensamentos, filtrar as palavras que você ouve, evitar ambientes que minam sua fé, fortalecer-se com louvor, com leitura, com comunhão com quem também tem sede de Deus. Porque fé é como fogo, se você não alimentar, apaga, mas se você proteger e cuidar, ela se torna chama que aquece até os outros ao redor. Visualize agora seu coração envolto em luz, como um jardim secreto guardado pelas mãos do próprio Deus. Nada entra que ele não permita. Nenhuma mentira prospera, nenhum ataque permanece. E lembre-se, guardar a palavra é também praticá-la. Não basta memorizar versículos, é preciso vivê-los. É preciso fazer escolhas baseadas neles. É preciso deixar que eles moldem sua reação, sua paciência, seu perdão. Cada obediência é uma cerca em volta da semente. Cada sim para Deus é um escudo que a protege. Repita comigo: eu decido proteger a palavra e deixá-la crescer em mim até frutificar. Você já percebeu que todo agricultor planta com paciência? Ele não volta no dia seguinte para ver se a árvore cresceu. Ele sabe que o tempo da colheita não é determinado pela pressa, mas pela maturação. E na vida espiritual não é diferente. Às vezes, você está cuidando do solo, regando com oração, nutrindo com a palavra, e parece que nada está acontecendo. Mas o céu conta o tempo de outro jeito. Deus trabalha nas raízes antes de mostrar os frutos. E quando os frutos aparecem, eles não são apenas para você. Eles alimentam outros, eles curam, eles inspiram, eles restauram famílias. Eles são a prova viva de que Deus é fiel. Enquanto você escuta essa oração, pense nas áreas da sua vida onde você já começou a ver mudança. Pode ser pequena, mas é fruto. E todo fruto começa com um broto quase invisível. A colheita não é sempre espetacular. Às vezes ela vem em forma de paz num dia difícil, em forma de mansidão onde antes havia raiva, em forma de perdão que antes parecia impossível, em decisões que você agora toma com sabedoria, em palavras que saem da sua boca com graça e não com amargura. Esses são os primeiros sinais de que a palavra está criando forma em você, que o que era promessa agora é realidade. E isso é precioso demais para ser ignorado. Fale em voz baixa: Senhor, me dá olhos para reconhecer os frutos que já começaram a nascer. E cuidado com o desânimo no tempo de espera, porque o inimigo vai tentar te convencer de que nada está mudando. Mas Deus é detalhista. Ele trabalha até o que os olhos não veem. E quando o tempo da colheita chega, é abundante. Jesus disse: alguns dão fruto a 30, outros a 60, outros a 100 por um. Isso quer dizer que o que Deus planta em você, quando floresce, multiplica. O impacto vai além do que você imagina. Sua cura abençoa outros, sua transformação vira testemunho, sua constância vira segurança para os que estão à sua volta. Enquanto você ouve isso, imagine os frutos do Espírito brotando em você: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Um jardim maduro, cheio de vida, cheio de aroma espiritual. Repita comigo: eu creio que o tempo da colheita está chegando e os frutos serão para a glória de Deus. Nem todo fruto permanece. Há colheitas que se perdem porque não foram protegidas. Há árvores que florescem lindamente, mas desfalecem na primeira seca. E o mesmo acontece com a vida espiritual. Não basta crescer, é preciso permanecer. Jesus disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. João 15:4. Essa permanência não é uma emoção contínua, nem um estado de perfeição constante. É uma escolha diária. É dizer todos os dias: Senhor, eu continuo, mesmo cansado, mesmo sem entender. Mesmo quando tudo grita para desistir, eu permaneço. Porque quem permanece, amadurece. E quem amadurece, frutifica de novo. Fé que permanece é construída no ordinário, nas manhãs silenciosas, nos dias sem novidade, nas orações sem respostas imediatas, nas leituras que parecem repetidas. É ali que a constância é forjada. E constância é o que mantém a árvore firme nas estações difíceis. Não é o quanto você sente,
mas o quanto você segue. Não é o quanto você vê, mas o quanto você crê. E essa é a fé que transforma uma estação fértil em um estilo de vida frutífero. Enquanto você escuta, traga à memória os momentos em que você quis parar, mas decidiu continuar. Essa é a raiz da permanência. Em Gálatas 6:9 está escrito: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desistirmos." A permanência é, na verdade, a arte de não desistir, de não negociar sua fé por conveniência, de não apagar o espírito por causa das críticas, de não trocar a promessa pela urgência. E isso exige vigilância, porque o inimigo não desiste fácil. Ele sabe que uma vida frutífera ameaça o reino dele. Então ele vai tentar te cansar, te distrair, te fazer pensar que não vale a pena. Mas cada dia que você decide permanecer, você está vencendo uma guerra invisível. Repita comigo: eu decido permanecer, não por força própria, mas pela graça que me sustenta. E lembre-se, frutos espirituais precisam de manutenção, precisam de água da palavra, precisam de luz da presença de Deus, precisam de poda do Espírito. Às vezes Deus vai cortar o que parece bonito para preservar o que é eterno, vai aparar vaidades, podar exageros, limpar exageros emocionais. Mas tudo isso é amor, é cuidado, é Deus dizendo: eu quero que você permaneça, que você dure, que você viva muito mais do que uma estação de fé, que você viva uma vida inteira comigo. Enquanto você ouve essa oração, imagine suas raízes se aprofundando mais, seus frutos amadurecendo e sua fé se tornando um abrigo para muitos. Obedecer. Uma palavra simples, mas que carrega um peso eterno, porque a fé verdadeira não termina na escuta, ela floresce na obediência. Em Deuteronômio 28:1, Deus fez uma promessa clara: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e tiveres o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Veja, não é apenas sobre ouvir, é sobre guardar, viver, praticar. E muitas vezes é justamente aqui que a fé se prova verdadeira, porque obedecer nem sempre é fácil. Às vezes é sacrificial, às vezes significa nadar contra a corrente, às vezes dói, mas toda obediência gera fruto, toda obediência atrai bênção, toda obediência honra a Deus. Enquanto você ouve essa oração, pense em uma área da sua vida onde Deus já falou, mas você ainda não respondeu com ação. O que está faltando obedecer? A palavra de Deus não foi dada apenas para ser conhecida, mas para ser vivida. E viver a palavra significa que você permite que ela dirija suas decisões, seus relacionamentos, seus sonhos. Significa dizer não para certas ofertas, mesmo quando parecem vantajosas. Significa escolher o caminho mais estreito, mesmo quando o mundo inteiro corre pela estrada larga. Significa confiar quando Deus diz espera e seguir quando Ele diz vai. Obediência é fé em movimento. É amor com ação. É adoração no cotidiano. Fale em voz baixa: Senhor, me dá coragem para obedecer, mesmo quando for difícil. Josué 1:8 nos ensina que o segredo do sucesso está na meditação constante na palavra. Mas não apenas meditar, obedecer. Medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então virá o sucesso. Então virá a paz. Não é mágica, é alinhamento. Quando sua vida se alinha com os princípios do céu, o céu se move sobre sua vida. Isso não significa ausência de lutas, mas presença de direção. Você começa a andar debaixo de propósito, debaixo de cobertura, debaixo de graça. Visualize agora sua caminhada diária como uma estrada iluminada pela palavra. Cada passo obediente acende um novo trecho, te guiando com segurança mesmo na escuridão. E lembre-se, a obediência de hoje é a colheita de amanhã. Cada sim para Deus é uma semente de bênção plantada no seu futuro. E mesmo que o mundo não veja, o céu registra. O Pai sorri. Os anjos se movem. Porque o coração que obedece é o coração onde Deus habita com alegria. Repita comigo: eu escolho obedecer, porque sei que tua vontade é sempre boa,
perfeita e agradável. Existem batalhas que ninguém vê, guerras travadas no silêncio da mente, conflitos que não aparecem nas redes sociais nem são contados aos amigos. São lutas contra pensamentos que não param, contra medos antigos que insistem em voltar, contra tentações que você achava que já tinha vencido. E nessas guerras invisíveis, muitos caem, não por falta de força, mas por falta de espada, porque a única arma que atravessa a alma e discerne os pensamentos mais profundos é a palavra de Deus. Em Efésios 6, Paulo nos chama a vestir a armadura espiritual, e a única arma de ataque listada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra é mais que consolo, é estratégia de batalha. Quando o inimigo tenta mentir, a verdade o desmonta. Quando o medo grita, a promessa a acalma. Quando a dúvida tenta tomar espaço, a profecia ainda viva devolve o foco. Mas para usar essa espada, é preciso conhecer, é preciso declarar, é preciso crer. Uma palavra crida tem mais poder do que 1000 pensamentos negativos, e Deus quer que você lute com aquilo que Ele já te deu. Enquanto você escuta, pense na última vez que você enfrentou uma tempestade interna. Agora imagine como seria ter enfrentado isso com uma palavra específica como escudo e espada. A Bíblia não é um livro antigo, é um manual de guerra eterna. E cada vez que você declara um versículo com fé, você ativa o céu ao seu favor. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Cada uma dessas palavras é uma espada que corta mentiras, rompe laços de medo, derruba fortalezas emocionais. Mas é preciso declarar, é preciso levantar-se como quem está em batalha. Fale em voz baixa agora. Senhor, coloca em minhas mãos a tua palavra como espada e escudo. E lembre-se, a maior guerra espiritual começa na mente. É ali que o inimigo planta dúvida, culpa, acusação. Mas é também ali que você pode erguer a verdade como um escudo. Por isso, encha-se da palavra. Memorize versículos, declare promessas, ore as Escrituras, porque quando a guerra vier, e ela virá, você não estará desarmado, você estará equipado com o que o céu já te deu. Visualize agora você, espiritualmente armado, firme com a palavra em mãos, enfrentando e vencendo cada ataque com autoridade. Repita comigo, com a tua palavra, Senhor, eu venço o invisível e permaneço inabalável. Há dores que os médicos não detectam, feridas que não sangram, mas doem todos os dias, cicatrizes que ninguém comenta, mas moldam pensamentos, atitudes e até a maneira de amar. São traumas antigos, rejeições silenciosas, palavras ditas na infância, relacionamentos quebrados, ausências que viraram vazios dentro do peito. E muitas vezes a vida segue, mas a alma fica presa no passado. E nessas horas, nem o tempo cura, nem o conselho resolve. Só há uma coisa capaz de ir até esses lugares profundos e restaurar o que foi quebrado: a palavra de Deus. Porque ela é viva, e o que é vivo toca o que está morto para trazer vida de novo. Em Hebreus 4:12, lemos que a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, ela vai onde mais nada vai. Ela alcança os porões da alma. Ela entra nos lugares trancados. Ela toca nos pontos que você já desistiu de tratar. E quando ela entra, ela não acusa, ela cura. Ela não expõe para envergonhar. Ela revela para libertar. Porque Deus nunca mostra uma ferida sem antes preparar o remédio. Enquanto você ouve, lembre-se de uma dor antiga que você tentou ignorar. Agora convide o Espírito Santo a tocar esse lugar com a palavra. Há versículos que são como bálsamos. Ele sara os quebrantados de coração e lhes cura as feridas. Salmo 147:3. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu jamais me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Essas palavras não são poesia, são promessas. E promessas não são para serem apenas lidas, mas vividas. Cada vez que você crê em uma dessas verdades, uma rachadura dentro de você começa a ser preenchida. Fale em voz baixa:
Senhor, toca o que ninguém vê e cura o que só o Senhor entende. E a cura da alma não acontece sempre de uma vez. Às vezes, ela vem por camadas. Deus cura em ciclos. Ele te mostra um aspecto hoje e outro amanhã. Ele te dá força para lembrar sem sangrar. Ele transforma memórias em testemunhos. Ele usa sua dor como caminho de compaixão, porque o que ele cura, ele usa. O que ele restaura, ele multiplica. Não tenha medo de abrir o coração. A palavra é lâmina que corta, mas também é óleo que sara. Visualize agora um óleo dourado sendo derramado sobre sua mente, suas emoções, seu coração. É a presença de Deus trazendo cura onde havia dor. Repita comigo. Eu recebo cura em áreas que estavam silenciosamente quebradas, porque a tua palavra é bálsamo para mim. Você já teve dias em que tudo em você dizia, eu não aguento mais? Quando levantar da cama era uma batalha, quando orar parecia impossível, quando ler a Bíblia parecia distante, quando a fé parecia ter se esgotado em algum canto escuro da alma. Todos nós passamos por esse vale, e nesses momentos o que resta? A palavra. Porque mesmo quando você está fraco demais para buscar, ela continua forte o suficiente para te alcançar. Ela é o pão que alimenta, é a água que revigora, é o sopro de vida que reanima o espírito cansado. É como Isaías 40:29 diz, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. A palavra não espera você estar bem para funcionar. Ela é justamente a ponte entre a sua fraqueza e o poder de Deus. E sabe qual é o maior milagre? Você ainda estar aqui, ainda ouvindo, ainda desejando. Porque mesmo com tudo o que tentou te parar, sua alma resistiu. E essa resistência vem da raiz. Vem de algo plantado lá atrás que ainda pulsa, mesmo quando parece quase apagado. E Deus vê isso. Ele honra isso. E Ele vai te levantar. Enquanto você ouve, lembre-se de um momento recente em que você quis desistir. Agora olhe para trás e perceba. Você não apenas sobreviveu, você está mais perto de Deus. Em Lamentações 3:22-23, o profeta diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Ou seja, todo dia você acorda com um estoque novo de graça. Você não vive com sobra de ontem, nem com dívida espiritual de amanhã. Deus te dá exatamente o que você precisa, no tempo que você precisa. E quando você se alimenta da palavra, essa força vai além do físico. Ela te alinha por dentro. Ela te faz levantar quando ninguém entende como. Ela te fortalece onde psicólogos, médicos, amigos e técnicas não alcançam. Fale em voz baixa. Senhor, renova em mim as forças que o mundo tentou roubar. E não se engane. Ser forte espiritualmente não é nunca sentir fraqueza. É saber onde buscar força quando a fraqueza vem. É correr para a palavra como quem corre para uma fonte no deserto. É abrir os salmos e ver que Davi também chorava, que Paulo também teve espinhos, que Jesus também suou sangue, e que todos eles se levantaram, porque a palavra era viva dentro deles. Visualize agora um vento suave tocando sua alma cansada. Esse vento é o Espírito soprando vida de novo sobre o que parecia seco. Repita comigo. Mesmo cansado, eu sigo, porque a tua palavra me sustenta. Amar não é fácil, especialmente quando fomos feridos, traídos, ignorados, ou quando carregamos o peso de uma história marcada por rejeição. O coração humano aprende cedo a se proteger, mas com isso, muitas vezes também aprende a se fechar. E aí, amar se torna um risco. Perdoar parece injusto. Confiar de novo parece loucura. Mas Jesus nos chama a viver um amor que não nasce das emoções, nasce da palavra. Porque o amor que vem de Deus não é frágil, ele é firme, ele é decisivo. Ele não depende do outro merecer, ele depende da verdade de quem Deus é em nós. Enquanto você escuta essa oração, pense em alguém que você teve dificuldade de perdoar e entregue esse nome a Deus agora. Em João 13:34, Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como Ele nos amou, de forma completa, incondicional, sacrificial.
Ele amou quando não merecíamos, amou quando negamos, amou quando fugimos, amou com cruz, com sangue, com dor. E é esse amor que Ele nos convida a viver. Não um amor superficial, que depende de retorno, mas um amor que cura, que quebra barreiras, que liberta o outro e liberta a nós mesmos. Fale em voz baixa: Senhor, me ensina a amar como o Senhor ama, mesmo quando for difícil. A palavra é cheia de exemplos de amores impossíveis que se tornaram testemunhos. José perdoando os irmãos, Estevão orando pelos que o apedrejavam, Jesus clamando ao Pai por quem o crucificava. E cada uma dessas cenas não foi emoção, foi decisão fundamentada na palavra. Porque quando a palavra entra, ela muda a maneira de ver o outro. Ela te mostra que o ofensor também é ferido, que quem machuca, muitas vezes, age da sua própria dor. E aí você não ama por sentir, você ama por obedecer. E nessa obediência, a cura começa. Visualize agora seu coração sendo abraçado pela presença de Deus. Um abraço que desfaz a rigidez, que derrete a mágoa, que reacende a graça. E amar com a palavra não é ser passivo, é ser corajoso. Porque amar exige coragem. Coragem de continuar mesmo após ser rejeitado. Coragem de proteger seu coração sem se fechar. Coragem de servir sem esperar aplausos. E Deus vê tudo isso. Cada gesto de amor que ninguém reconhece, Ele vê. Cada perdão que te custou lágrimas, Ele anotou. Cada escolha de amar em silêncio, Ele valoriza, porque Ele sabe que isso não vem de você. Vem da palavra que está criando raiz. Repita comigo: eu escolho amar com coragem, com graça e com a força que vem de Deus. A vida nem sempre avisa quando o vento vai mudar. De repente, o céu escurece, as notícias pesam, a alma treme e somos empurrados para dias que não planejamos. Crises chegam, portas se fecham, relacionamentos estremecem, a saúde falha. E nesse caos, só há uma coisa que nos mantém de pé: uma fé enraizada na palavra. Porque quem vive apenas de sentimentos será levado pelo vento. Mas quem se alimenta da palavra, mesmo com lágrimas, mesmo sem entender, permanece. Porque a palavra é abrigo, é direção, é escudo em dia de guerra. Jesus não prometeu ausência de tempestades, mas prometeu presença no meio delas. E a presença dele é sustentada por sua palavra. Quando ele diz não temas, ele está dando mais do que um conselho. Está liberando poder sobre a sua mente. Quando ele diz eu estou contigo, não é apenas poesia. É uma realidade invisível que segura sua mão quando tudo parece perdido. Enquanto você escuta essa oração, pense em algum momento de crise recente e lembre-se da palavra que te manteve firme. O discernimento espiritual nasce do contato constante com a palavra. É por ela que entendemos os tempos. É por ela que não caímos em armadilhas. É por ela que percebemos que nem todo convite é bênção, nem todo silêncio é abandono, nem toda porta aberta é direção divina. A palavra te dá olhos treinados. Te ensina a dizer não com paz. Te ensina a esperar com esperança. Te prepara antes da luta. Porque Deus, como um bom pai, não quer apenas te consolar depois. Ele quer te fortalecer antes. Fale em voz baixa: Senhor, me prepara pela tua palavra, para que eu não desmorone quando o dia mau chegar. Em Efésios 6, Paulo nos ensina a vestir toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau. Isso significa que há dias específicos em que o inferno tenta nos desestabilizar, mas também significa que Deus já preparou armas específicas para esses dias. E cada uma delas é ativada pela palavra. É ela que sustenta o escudo da fé. É ela que fortalece o cinto da verdade. É ela que afia a espada do Espírito. Você não entra em batalhas despreparado quando está cheio da palavra. Visualize agora sua alma como um soldado sendo equipado por Deus, com cada parte da armadura sendo ajustada pela leitura, meditação e prática da palavra. Repita comigo: mesmo em tempos difíceis eu permaneço, porque a tua palavra me sustenta. Chegamos ao fim dessa jornada, mas na verdade isso é só o começo de uma nova estação em sua vida espiritual.
porque a semente foi lançada, a terra foi preparada, a raiz começou a crescer, a palavra foi revelada. E agora o que Deus espera de nós é entrega, total, sem reservas, sem esconderijos, sem medo. Uma entrega que diz: Senhor, tudo é teu, meus planos, meus medos, meus relacionamentos, meu passado, meu futuro, minha alma inteira. Porque quando você se entrega por completo, a palavra começa a agir por completo, e o que antes era apenas esperança se transforma em realização. Enquanto você ouve essa oração final, feche os olhos, respire fundo e diga em silêncio: Jesus, eu me rendo. Senhor, hoje eu te entrego tudo. Não apenas minhas palavras, mas meu silêncio. Não apenas meus louvores, mas minhas dúvidas. Não apenas minhas vitórias, mas minhas cicatrizes. Te entrego meus desejos mais profundos, meus medos mais ocultos, as perguntas que ainda não têm resposta. Te entrego meu tempo. Te entrego minha rotina. Te entrego minhas vontades. Te entrego até mesmo as partes de mim que ainda resistem, porque sei que não há lugar mais seguro do que teus braços. Não há chão mais firme do que tua vontade. Não há direção mais sábia do que a que vem da tua palavra. Fale em voz baixa. Tudo é teu, Senhor. Eu sou teu completamente. E agora, Senhor, eu oro. Faz da minha vida um altar. Que meu coração seja solo fértil. Que minha mente seja cheia da tua verdade. Que minhas palavras tragam cura. Que meus passos levem paz. Que minhas decisões revelem teu caráter. Que minha fé inspire outros. Que minha história glorifique teu nome. Porque eu não quero viver mais para mim. Quero viver para o céu. Quero que cada dia da minha existência seja reflexo da palavra que um dia entrou em mim e mudou tudo. Que essa palavra cresça, floresça, transborde. Visualize agora você de joelhos diante do trono de Deus e uma luz intensa te envolvendo, te renovando, te selando com nova força, nova unção, nova direção. E quando os dias difíceis vierem, eu não vou recuar, porque a palavra está viva dentro de mim. Quando o medo vier, eu vou declarar. Quando a dor chegar, eu vou confiar. Quando o silêncio se estender, eu vou permanecer, porque a minha raiz está no teu coração, e nada pode me separar do teu amor. Nem altura, nem profundidade, nem passado, nem futuro, nem ataques, nem perdas. Eu sou teu, selado, escolhido, guardado, alimentado pela tua palavra. Repita comigo: Senhor, eu confio no teu tempo, eu confio no teu plano, eu confio em ti. Amém. Se essa oração tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa semente. Comente aqui: eu confio no tempo de Deus. E se você deseja continuar recebendo orações como essa, inscreva-se no canal, porque todos os dias Deus tem algo novo para falar com você, por meio da palavra.